Vascão goleia 777 na Justiça, 3-0 pro Vascão. Esse é o Hype Cut. Se você gostar do vídeo, eu peço que no final você deixe seu like e deixe seu comentário sobre o assunto. No final do vídeo eu te lembro sobre isso, beleza? Então bora pro vídeo. Seguinte, Vascão goleou a 777 na Justiça. Aquela liminar que eles tentaram caçar, que faz o Pedrinho ter o controle da Vasco SAF, afastando a 777 do controle do clube, foi julgada ontem e o Vasco arrasou eles na Justiça. Por quê? Porque a Justiça entendeu que a 777 não estava pagando as dívidas, a 777 não estava cumprindo o que estava em contrato, e com isso eles entenderam que existia gestão temerária da 777 por parte da Vasco SAF. Então o Vasco entrou com uma liminar, tirou eles da posição de executivos do Vasco da Gama SAF, de controladores do Vasco da Gama SAF, e voltou para a associação. Isso estava previsto em lei. O Vasco tinha todos os respaldos necessários para fazer esse movimento lá atrás, e fez, e tirou os caras. E foi uma pedrada, cara. O Vasco foi apedrejado, nossa, foi o... Cara, não queria estar na pele do Pedrinho nesse dia, não. Porque o que esse cara foi massacrado na imprensa foi incrível, assim. Acusações as mais baixas possíveis que a gente pode ver. Teve quem defendeu também. Teve quem olhou melhor a situação e entendeu o porquê que estava fazendo esse movimento. E agora a gente está vendo aí. A Justiça concedeu pro Vasco. Por 3-0. Então, todo mundo que julgou votou a favor do Vasco nessa situação. Porque, aparentemente, os caras realmente não estavam fazendo um trabalho certo. E aí a gente vai ver balanço, e aí a gente vê que realmente a situação estava sendo cada vez mais complicada. Imagina se os caras dão um jeito de captar uma grana, coloca no Vasco e pega logo 70%. Como que a gente ia fazer depois? Então o Vasco teve uma ação ali cirúrgica mesmo, afastou esses caras, porque esses caras deram um golpe em nós. Eles deram um golpe em nós. E os caras faliram. E aí, isso era 777. Mas agora o Vasco na Justiça não é contra a 777, é contra a ACAP. Mas o Vasco foi vendido para a ACAP? A Vasco SAF foi vendida para a ACAP ou foi vendida para a 777? Essa é a pergunta que eu faço. Porque quando a gente fala assim, não, mas a ACAP não sei o que, a ACAP não sei... Quem é a ACAP? Quem que é o CEO da ACAP? Quem que é o dono da ACAP? Quem que é o fundo de investimento que é dono da ACAP? A gente sabe? Eu não sei. Nunca ouvi falar dono de ACAP. Eu sabia que da 777 era o Steven Pasco, o Josh Wonder, o outro lá, o espanhol lá, e esses caras. Agora, quem é a ACAP? Não sei que empresa é essa. Entendeu? Então assim, o Vasco não foi vendido para essa empresa. O Vasco foi vendido para uma empresa que não existe mais, já foi liquidada, acabou. Foi incorporada para outra empresa porque devia a outra empresa. Então como que esses caras tinham o dinheiro para fazer o aporte aqui no Vasco? Não sei. E a Justiça disse que eles não pagavam as dívidas. E é verdade, cara, é verdade. Eles não pagavam as dívidas. Não sei o que eles fizeram com esse dinheiro todo que eles colocaram no Vasco, porque a dívida só aumentou. O Vasco teve um time melhor, mas que não foi pago, que está sendo pago agora. Todo aquele dinheirão que a gente via o Vasco investindo, quem está pagando agora é a associação. O Vasco não melhorou o CT. Quem está melhorando agora é a associação, que tem que fazer, porque o Vasco tem que ter um CT bom. E estava no projeto, os caras tinham que entregar e não entregaram. Então assim, se você prometeu uma coisa e você pegou como garantia um bem mais que centenário, com mais de 12 milhões de torcedores, um ativo enorme, você precisa cumprir. Se você não cumprir, meu amigo, a Justiça tem que entrar e tem que te tirar, porque você tá dando golpe. E eles deram um golpe em nós, Então foi muito boa a ação, muito bom mesmo. Agora basta ter mais tranquilidade para seguir, para revender a SAF, para alguém que seja realmente honesto, seja realmente sério, não seja um bravateiro que vem aqui falar bobeira e depois ficar, não foi bem assim que eu falei, que não sei o que, contratar jogador a prazo para outro pagar, porque eles não iam pagar, e não pagar as dívidas do clube.
E também no Reformação de Jornal, não fazer nada, né? Fingir que tá fazendo tudo e não fazer nada. E deixar um monte de bomba depois pra gente resolver. Então, que bom que esses caras já foram extinguidos, já sumiram da face da terra. E eles sumam mesmo, assim, que desapareça. Essa equipe também desapareça de perto do Vasco, porque o Vasco não fez negócio nenhum com a equipe. O Vasco não fez negócio nenhum com a equipe. O Vasco tem que ir até o fim nessas ações, que o Vasco tem que cobrar de volta tudo o que ele merece. Tudo. Que o Vasco foi vítima nessa história. E se alguém falar o contrário pra você, não acredite. Procure quem é advogado e que fala de Vasco, quem é especializado nesse caso, que você vai ver que vai mudar o seu pensamento. Pode ter certeza que vai mudar. Esse foi um vídeo mais sério, com um tom mais alto, porque é um assunto que requer essa postura, essa abordagem, que a gente não pode tomar esses golpes e ficar sendo passivo na situação, né? Então, tem hora que a gente precisa ser mais sério, precisa subir um pouquinho o tom, porque a gente ninguém é bobo aqui. Ninguém é bobo. Não existe bobo no futebol. Essa é a frase. E essa frase aí é verdade. É a maior verdade que tem. Essa é a lei do ex. As duas coisas que sempre existem e sempre estão certas. Beleza? Então, se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Comenta aí o que você acha. O canal tem vídeo todos os dias. Todos os dias a gente fala de Vasco. Assuntos diversos pro Vasco, mas sempre de Vasco. Sempre entregando para você o melhor e a minha opinião, e uma opinião mais moderada e mais centrada, porque de bravateiro ou de sensacionalista já tem um monte, e eu não pretendo fazer o meu trabalho dessa forma. Eu pretendo entregar só o melhor para você. Então, comenta aí essa situação, o que você acha do 777, o que você acha da ECAP. Comenta aí que eu quero conversar com você. A gente sempre conversa nos comentários, eu sempre falo com todo mundo nos comentários, beleza? Tamo junto, esse é o Hype Cut, valeu!